O presidente Lula saiu em defesa dos ministros do STF após terem seus vistos cancelados pelo Trump e serem impedidos de viajar para os Estados Unidos. Ele postou o seguinte nas redes sociais: minha solidariedade e apoio aos ministros do STF atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos. A interferência de um país no sistema de justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações. Estou certo de que nenhum tipo de intimidação ou ameaça de quem quer que seja vai comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado Democrático de Direito. Para defender a nossa soberania, o governo Lula está disposto, inclusive, a chamar de volta a nossa embaixadora que está lá nos Estados Unidos e, mais do que isso, está também disposto a cancelar o visto à entrada de autoridades americanas aliadas e próximas do Donald Trump, incluindo funcionários da gestão Trump e autoridades das Big Techs. Os advogados do Bolsonaro tiveram a coragem ontem de dizer que o Bolsonaro não tinha nada a ver com a sanção de 50% do Donald Trump e que quem pediu essa sanção foi o filho dele, o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que um dos cargos mais moleza que temos hoje no Brasil é ser advogado do Bolsonaro. Por quê? Porque eles sabem que não tem o que fazer, porque não tem como justificar as medidas do Bolsonaro e a única coisa que eles fazem é mentir e encher linguiça. Enquanto isso vão ganhando seus honorários. Lembrando que essa medida de ontem imposta ao Bolsonaro, aliás, essas medidas impostas ao Bolsonaro pelo Alexandre de Moraes, também, além da chantagem que ele, o Eduardo e o Trump estão fazendo, também se dá ao fato do Bolsonaro ter se reunido em maio com o embaixador dos Estados Unidos. No dia 6 de maio, ele se reuniu pessoalmente com o conselheiro sênior do Departamento de Estado dos Estados Unidos para o Hemisfério Ocidental, o senhor Ricardo Pitta. Além do pendrive, além dos dólares escondidos na gaveta das cuecas, tudo mostrava para o STF que ele tinha plano sim de fugir do Brasil. Os ministros do STF cogitaram até em prendê-lo preventivamente e só desistiram desta prisão preventiva porque essa decisão não seria unânime entre os ministros da primeira turma. Ou seja, o Luiz Fux iria ficar do lado do Bolsonaro e seria contrário. Gente, dizem as fontes da PF que tanto o Bolsonaro quanto a Michelle ficaram muito nervosos. A Michelle foi pega de pijama e eles, por mais que eles tivessem tentado disfarçar a normalidade, todos eles aparentavam muito nervosismo. Ou seja, quem deve ter, então, aqui, né? Arruma de dólares encontrado lá na casa do Bolsonaro. Gente, e nas redes sociais foi só o que deu o que falar na data de ontem, né? E só para vocês terem ideia, 94% dos conteúdos relacionados à busca e apreensão na casa do Bolsonaro foram desfavoráveis ao Bolsonaro, foram favoráveis à operação, ao ministro Alexandre de Moraes, à Justiça, e somente 6% dessas postagens eram defendendo o Bolsonaro. E ainda tem institutos de pesquisa e a imprensa divulgando que o Bolsonaro, o candidato dele, seria capaz de vencer o Lula no segundo turno. Vocês lembram daquele plano do Bolsonaro de viajar o Brasil todinho e negociar com os estados as candidaturas, com o Centrão, as candidaturas ao Senado de cada estado para ele poder ter maioria no Senado e conseguir o impeachment do Alexandre de Moraes? Babou, meu amigo, porque com essa medida restritiva dele não poder sair de casa depois das 19 horas e nem sair de casa aos finais de semana, ele não vai ter mais como viajar para fazer essas negociações. E ontem nós tivemos deputados bolsonaristas em coletiva de imprensa pedindo golpe de Estado dos militares ao vivo e a cores. O deputado federal Coronel Crisóstomo, vice-líder da oposição na Câmara, fez um apelo às Forças Armadas pedindo que atuem como em 1964 para impedir a eventual prisão do Bolsonaro. E ele teve a cara de pau, a capacidade de dizer que a ditadura comunista já começou e que os militares, a imprensa e a sociedade civil precisam fazer o que eles fizeram em 64 para não deixar o comunismo vencer no Brasil. É muita viagem desse povo, é muita alucinação, meu Deus.